salsear. Meu nome é Bill Lucas, sou percussionista, baterista de Belo Horizonte desde 1978 como profissional. Gravei meu primeiro disco em 1979, no Rio de Janeiro, tocando bateria. Eu iniciei minha carreira musical tocando bateria. Eu era baterista de rock pesado. Mas logo depois, assim, na sequência, quando eu comecei a tocar profissionalmente, eu já comecei a me interessar pela música brasileira, pelos compositores mineiros daquela época, que eram fantásticos. Tive a oportunidade de tocar com eles, né? Com vários deles, Leri Faria, Melão, Sérgio Moreira, e tinham tantos outros naquela época, né? E aí eu comecei a querer tocar esses estilos diferentes daquele estilo que eu comecei, porque eu comecei ouvindo música, ouvindo rock and roll, rock pesado, comecei a tocar bateria tocando rock, e aí depois quis mudar um pouco a linguagem por influência desses compositores. Eu comecei a tocar pandeiro, e depois comecei a me interessar mais por samba e pelas tradições afro-brasileiras. Eu amava capoeira, comecei a fazer capoeira, comecei a querer aprender berimbau, mas antes disso eu jogava capoeira. E aos 22 anos me caiu nas mãos uma passagem para Londres. Eu estava num período aqui que a música estava muito ruim em Belo Horizonte e eu estava desanimado aos 22 anos de idade. Fiz uma prova para tirar o primeiro certificado de inglês, para ter mais essa opção, né, profissional. E tirei naquela prova de Cambridge, né, o Lower, tirei o primeiro lugar geral em Belo Horizonte. Eles me deram uma passagem de ida e volta para Londres. Então, de repente, 22 anos, eu tinha uma passagem para ir para Londres. E aí, o universo conspirou a meu favor e o Alexandre Lopes, grande guitarrista de Belo Horizonte, me deu o número do telefone do Bosco de Oliveira. Falou, procure esse cara, ele é de Belo Horizonte, o percussionista mais influente na Inglaterra, o percussionista brasileiro mais influente na Inglaterra. E foi assim, eu em Londres procurei o Bosco, me recebeu super gentilmente, ficamos amigos logo de cara, e assim, eu liguei para ele, na semana seguinte, ele arrumou um show para eu fazer, junto com ele e outros percussionistas. E eu estava já preocupado com dinheiro, não tinha dinheiro, ele sapecou essa gig lá, era um cachê assim, que me deixou tranquilo por um tempo, sabe? Tocava pandeiro assim o dia inteiro e comecei a ficar bom, mas assim, eu desenvolvendo muito o meu jeito de tocar, porque naquela época não tinha vídeo nem nada. E aí eu conheci o Bosco, comecei a tocar samba, conheci outra pessoa, que era o Cheddar Baba, que tinha uma academia de dança afro-brasileira, e aí começou a me ensinar as coisas do candomblé, da umbanda e da cultura afro-brasileira, e eu pirei nisso. Eu fui conhecer, me envolver e me apaixonar por essa cultura em Londres. O Bosco me explicou como era a distribuição dos instrumentos e das alas dentro de uma escola de samba. Eu me tornei o segundo diretor de bateria da London School of Samba. O Bosco foi um dos fundadores, né? Que hoje é um gigante, né? Uma organização gigantesca. Lá, com essa outra pessoa aí, o Baba, eu comecei a tocar atabaque, apresentações de simulações de rituais de Umbanda. Comecei a aprender os tambores da Umbanda, enfim, toda a cultura afro-brasileira. E aí, o Bosco era uma pessoa que já não só conhecia muito de samba, foi o fundador da Escola de Samba de Londres, como ele era muito envolvido com a música cubana, com a salsa. Tocava em grupos de salsa, teve experiência com músicos latinos, com cubanos mesmo, né? E bebeu nessa fonte, foi a fundo. O Bosco é uma autoridade nesse assunto, né? E ele tinha uma banda, Onward International, e ele me levava direto para ver a banda e tal. Inclusive, um dia, num intervalo de um show, ele me convidou para fazer uma performance, só nós dois, de percussão, foi um barato. A gente fez uma performance no meio do show do Onward International. E eu ia lá vê-lo tocar bongô, conga, e pirei com a música salsa.
né? E morando em Londres, eu tive a oportunidade de ver Tito Puente. Eu vi Célia Cruz. Aí vi ao vivo, né? Quer dizer, um privilégio. Os dois já se foram, né? Célia Cruz e Tito Puente, né? Eu vi Mongo Santa Maria, né? E vi shows assim de cubano, festa de cubanos, de gente que nem profissional era, mas tocando bem, com aquela alegria, né? Tocando naquela formação, baixo acústico, clave, conga, bongô, trompete, tocando som montuno. Aí eu pirei com esse tipo de música e comecei a querer aprender também. Deu ali os primeiros passos, técnica, heel tip e tal. Então, eu voltei para o Brasil 3 anos depois. Morei na França, na Espanha, na Guiana Francesa, na Martinica. E voltei para o Brasil na metade de 1986. Tava o boom do rock no Brasil. Sabe, eu estava totalmente fora do contexto. Eu estava cheio de música brasileira, querendo montar um grupo de música brasileira e só se ouvia falar em rock. E aí, eu tive a oportunidade de montar uma banda que tinha um restaurante em Belo Horizonte, chamava Alquimia, e é um restaurante de comida natural. Ele era muito grande, muito bem frequentado, uma rapaziada muito legal que ia lá, vivia cheio. E o dono do restaurante era meu cunhado. Ele falou: Bill, eu estou querendo fazer um espaço cultural, nós temos um espaço imenso aqui, né? Você bola aí alguma coisa. Eu já, de cara, meti um grupo lá com Renato, Caio e Jonas, os primeiros integrantes. E só música brasileira. Só música brasileira dançante. E estava no auge também daquela coisa, pouco depois do negócio do rock, veio o negócio da lambada. Então tinha o Carimbó do Pará, tinha o Beto Barbosa e tinha o Luiz Caldas, com toda aquela influência meio caribenha já ali, né? Que era a onda do fricote, cheio de informação, Sarajane, cheio de informação do merengue, de informação da música cubana. E fiz o grupo Lombinho com Cachaça. O Lombinho estourou em Belo Horizonte, né? No dia da inauguração estava lotado, aí o Pipico, que era o dono do restaurante, anunciou: gente, nós vamos fazer toda sexta-feira. Na outra semana, tinha 300 pessoas dentro do espaço lá, né? E 100 pessoas querendo entrar. E foi assim uma temporada. E aí a gente ficou famoso, teve muita matéria de jornal. Tuti Maravilha foi nosso primeiro produtor, né? E eu, o tempo inteiro, metendo informação latina. Latina, quando eu falo latina, eu me refiro à música afro-cubana, afro-caribenha, né? Então eu incluí Jerônimo. O Jerônimo tinha um disco só de salsa, né? De músicas dele e reinterpretações dele, ele cantando maracangalha em ritmo de merengue. E eu reproduzia isso tudo no Lombinho com Cachaça. A gente fazia arranjos salseando coisas também, né? Então, eu comecei a me aprofundar, a estudar, né? A ouvir cada vez mais, a sacar como é que era a ciência da música cubana, né? Principalmente da salsa, que tem aquela formação clássica de conga, bongô e timbales, né? E muitas vezes um cantor ou alguém do naipe de metais tocando clave ou tocando maracas, né? E aí eu comecei a entrar e pesquisar e estudar esse tipo de música. Ocasionalmente, como eu já gravei muito com muitos artistas, alguns compositores em Belo Horizonte faziam uma coisa que lembrava salsa, eu ia lá e gravava. Então eu gravei uma salsa aqui e ali, e o que eu percebia? Que as pessoas queriam tocar salsa, mas ninguém tinha conhecimento do que é a salsa, ou do que é o som, do que é a música cubana, né? As pessoas não tinham conhecimento, tinham aquela ideia vaga, entendeu? Então muitas pessoas compunham, pianistas, tentavam fazer uma coisa que parecia aqueles famosos tumbaus do piano, aqueles guarreios, né? Baseados no três, né? Que ninguém sabia disso também, essa informação, né? Que essas linhas rítmicas do piano veio do instrumento que chama três, né? Que é aquele instrumento de corda com 3 cordas duplas, né? Que todas as linhas rítmicas da música cubana
moram ali. E então tocavam assim, na base do, bateu o ouvido aqui, vamos fazer alguma coisinha ali. E muitas vezes eu queria mostrar para as pessoas, olha, não, eu tenho que fazer assim, vamos tal. As pessoas, não existia a vontade de se aprofundar na música tão maravilhosa, rica que é a música cubana. Sim. Eu acredito que com a popularidade, a popularização da salsa no mundo, principalmente no mundo ocidental, mas também no Oriente, na África, também em menor escala, mas também, como a salsa nasceu nos Estados Unidos, como Tito Puente nasceu nos Estados Unidos, né? O que aconteceu? Os Estados Unidos não têm tradição nenhuma da percussão. O instrumento de percussão da música negra americana é a bateria. Então, todos os gêneros populares dos Estados Unidos, eles nasceram e foram desenvolvidos em cima dos ritmos da bateria. A bateria é um instrumento rítmico por excelência da música americana. Então, não havia outro. Aí, a partir da salsa, começou muito essa formação percussiva latina migrar para a música pop americana, certo? Então, vários grupos passaram a se utilizar de, principalmente, congas, timbales, cowbells e bongos nas suas músicas. Então, hoje você tem um cara, por exemplo, igual o Stevie Wonder, que tem 2 percussionistas tocando, além de vários instrumentos, um trio de congas. O setup tradicional da música cubana está ali. Tem conga, tem bongô, tem timbales, tem cowbell, né, maracas. Então, na música do Stevie Wonder, né? Então, o instrumento conga, como era um instrumento muito parecido, primo de primeiro grau do atabaque, mas é um instrumento mais industrial, feito com tarraxas, muito mais fácil de você afinar, né? E tocando em par, geralmente. A nossa tradição brasileira geralmente é uma pessoa tocando um tambor, né? Não existe uma pessoa tocar 2 tambores na tradição brasileira. Então, a conga foi sendo adaptada aos estilos brasileiros, né? Eu acho que a primeira grande adaptação foi na escola de samba, nos discos de escola de samba. Começou a pintar a conga nas gravações de samba enredo. E deu muito certo, porque samba, pô, o samba nasceu ali na cabula, né? Cabula é um ritmo do candomblé de Angola, que é samba. Né? Cabula é samba, né? O samba de roda é o toque da cabula. E aí, então, eles adaptaram alguns toques para aquele negócio de 2 congas, 2 notas, né? Com dig dig pacat com bing com big dig pacat com bing. Essa levada você ouve ela em diversos sambas enredos aí, a partir da década de 70, né? E caiu como uma luva. Aí a conga começou a ser utilizada em estúdio, depois passou para o palco, né? Hoje você vê discos de samba, shows de samba, de sambistas tradicionais, com 7 ali, congas, né, tocando. E aí, a partir daí, começou também no forró, Alceu Valença, esse forró mais pop, né? Começou a ser utilizado também. A conga e o bongô e o timbales, como essa coisa da MPB, que começou a virar uma coisa muito misturada, né? A gente saiu de segmentos muito delimitados, como samba, baião, forró, carimbó, machixe, não sei o quê, e começou a tal da MPB, né, ser uma grande mistura. Então, um compositor, num disco dele, você tem uma coisa meio cubana, outro meio samba, outro meio aquilo, outro, né, uma grande salada. Vários começaram a fazer esse tipo de coisa. E aí o bongô foi penetrando cada vez mais, a conga penetrando cada vez mais, cowbells, guiro, maraca, clave, né? Começaram a ser usados. E teve uma época também no Brasil onde o bolero fez muito sucesso, a época da gafieira, né? Então a gafieira era o samba de gafieira, era o samba tocado com instrumentos do jazz, da formação jazzística. Isso veio através do rádio, né? Então, quando o rádio e a televisão chegaram no Brasil, a informação era toda americana, toda americana. Então, começaram a surgir gêneros híbridos, né? O samba rock, a gafieira,
Então a gafieira tocada com bateria, baixo acústico, piano, saxofone, instrumentos tradicionais do jazz. E incluindo aí a música cubana. Então num baile de gafieira você tinha bolero, você tinha tchá-tchá-tchá, e aí pintando os instrumentos cubano-caribenhos aí nessa onda. Né? E aí daí se espalhou no Brasil e no mundo essa influência latino-americana, cubano-caribenha. Então, nesse período aí pré-bossa nova, o bolero fez muito sucesso. A gente tinha uma outra vivência, um mundo musical um pouco diferente, né? Tinham muitos bailes e hoje em dia não tem tanto baile, né? Mudou, é totalmente diferente hoje. Então tinha as bandas de baile e as bandas de baile tocavam bolero. O bolero fazia muito sucesso. Então aquelas cantoras antigas, né, cantavam bolero. O bolero passou a fazer um mix de bolero com samba-canção. Então muitas vezes você não sabia se a música era um samba-canção ou um bolero, porque tinha aquela coisa, toda a característica de ser uma música lenta, romântica, e como tem uma cadência parecida, muitas músicas eram realmente híbridas. Você podia dizer que não era nem um samba-canção, nem um bolero, era um sambolero, né? Então, a música cubana fez muito sucesso, especialmente o bolero. Tinha tchá-tchá-tchá, tinha salsa, mas o bolero, ele fazia mais sucesso nos bailes, e as pessoas gostavam de dançar bolero, e tinham grandes cantores, aqueles cantores, né? Tipo Nelson Rodrigues, né? Que cantava aquelas vozes, né? Silvio Caldas, aquele pessoal todo antigamente, com aquelas vozes típicas daquela época, né? Gostavam de cantar e compor, né? Em português, samba, canção, bolero, né? Essa coisa aí do tchá-tchá-tchá. E aí, com o tempo passando e o massacre midiático cada vez maior, a mídia foi tomando muito conta do Brasil, né? Que o Brasil sempre teve muitas tradições, uma cultura riquíssima e diversificada. E com o advento da mídia, isso foi ficando achatado, né? Você tinha aí poucas grandes gravadoras no Brasil que selecionavam alguns artistas e pagavam jabá para todas as principais rádios do Brasil inteiro, massacrando um determinado tipo de música, né? Então isso achatou um bocado. Antes a gente tinha, no Nordeste, por exemplo, né? Cada estado tinha um mercado próprio, uma vida própria, né? Aí você tinha ídolos igual o Luiz Gonzaga, que fez sucesso no Brasil, o Jackson do Pandeiro, mas tinham muitos artistas regionais que vendiam muito e tocavam muito regionalmente, e nem ninguém no Sul ficava sabendo que eles existiam. No Pará tinha uma cultura também, um mercado próprio, mas cada vez mais isso foi ficando mais achatado. E a música americana entrando cada vez mais, e o país foi ficando americanizado, a verdade foi essa, né? E a tal ponto que hoje você pergunta para qualquer pessoa na rua o que ela sabe dos Estados Unidos e o que ela sabe da Argentina, ou da Bolívia, ou do Paraguai, você arrisca dizer que a pessoa não sabe nada. Nada dos países, os nossos vizinhos aqui, nossos irmãos, que têm uma língua parecida com a gente. Então é mais fácil você ter pessoas aqui que falam e conhecem muito mais inglês do que espanhol, e que a informação, a vida delas é toda baseada nos Estados Unidos. Nós somos realmente uma colônia, totalmente colonizados, né? Eu sempre soube disso, e quando eu tive a oportunidade de ir para a Índia em 2016, isso ficou claríssimo para mim. Porque a Índia tem influência dos Estados Unidos, mas é tão menos. Aí que eu vi, cara, nós somos uma colônia mesmo, um quintal dos Estados Unidos. Quando eu vi um país que você liga lá, tem milhões de canais na televisão, você passa tudo é filme indiano, todos os programas de auditório indiano, todas as novelas são indianas, tudo indiano.
Indiano, indiano, indiano. De vez em quando você acha uma série americana, um filme americano, mas a produção toda é indiana. E a cultura toda, tudo indiano, né? Você respira a própria Índia na Índia. Aqui você não respira tanto do Brasil dentro do próprio Brasil. É o que eu falei lá atrás, que eu percebia quando ia lá para a casa dos amigos tocar rock and roll. Eu falava, gente, isso aqui, eu sou um americano, né? Assim, a vida das pessoas é o que acontece nos Estados Unidos. Então isso para mim ficou bastante claro, e igual a gente já conversou também, né? Qual escola que dá ênfase ao estudo dos países nossos vizinhos? As pessoas não sabem nem os países. Você falar assim, pô, na América Central, não sabem os países que tem lá. O que você sabe do Peru, o que você sabe da Colômbia, do Equador? Não sabe nada, aqui não tem nada. Não há um intercâmbio musical. Então, naquela época ainda você tinha. Depois, essa influência foi se perdendo, ela foi diminuindo cada vez mais. Ela aumentou através de uma via, que foi a via da Bahia, esse grande caldeirão musical, cultural e rítmico que é a Bahia, e que já começou desde lá com o Luiz Caldas e a Sara Jane, né? E depois com a timbalada, com Carlinhos Brown, especialmente esses dois. Mas esses gêneros todos, galope, que tem influência da conga cubana total, né? Do merengue. Então, as claves cubanas começaram a ser amplamente usadas na tal da Axé Music da Bahia, né? As claves, a cáscara, tudo. Mas de uma maneira muito criativa, né? De uma maneira criativa. Porque era uma formação percussiva diferente. Você tem congas, mas o instrumento principal de mão é o timbal. Então, as claves são feitas na bacurinha ou no repinique, no repique, né? Não na clave. Você raramente vê uma clave, né? Aquela clave mesmo, instrumento clave. Então, de uma forma muito criativa, a Bahia recriou e fez essa coisa maravilhosa, né? Que foi essa música aí a partir de Carlinhos Brown, da timbalada, e que deu um outro vigor nessa música. E fora isso, a gente, como músico, nós temos os amantes da música cubana como músicos e percussionistas, e não só percussionistas, né? Então você tem em São Paulo, né, aquela orquestra lá, tem várias, mas como é que chama lá? Uma orquestra famosa lá do... Ô, gente, me falha os nomes de vez em quando. Mas, pô, você tem grandes grupos de salsa em São Paulo, né? E nós aqui em Belo Horizonte começamos a fazer salsa também, né? Pois bem, eu tive a oportunidade, igual eu falei, de gravar algumas coisas com alguns artistas, com alguns compositores e tal. E amava quando eu tinha essa chance de tocar timbale, de tocar conga, de tocar bongô, de tocar clave, güiro, né? Adorava isso. E ficava esperando, pô, quando é que eu vou ter oportunidade de tocar salsa, né? Aí mudou-se para Belo Horizonte. Eu não sei quem veio primeiro, acho que foi o Eduardo, né, que veio primeiro, o Eduardo Spassandi, né? Um mestre da música cubana, né? Um músico fora de série, um músico formado nas escolas de Cuba, né? Onde não só ele é um exímio percussionista, mas toca teclado, escreve arranjos para metais, canta. Essa é a formação de Cuba, né? Toca bateria. Então, essa é a formação cubana, né? Formação cubana. Estudou com os melhores professores do mundo na matéria, tudo de graça lá em Cuba, né? Então, isso mudou, essa coisa mudou muito o cenário musical de Cuba, porque grande parte dos músicos cubanos foram para a escola, né? E tiveram acesso a essa cultura toda. A cultura cubana, ela foi formalizada para dentro da escola. É como se a gente entrasse aqui
numa universidade, estudasse maracatu, carimbó, machixe, axé music, todos os subgêneros do samba, boi, e escola de samba e sei lá, né? Tanta coisa aí, né? Então, ia ser uma revolução cultural, né? E isso aconteceu em Cuba. Então, o Eduardo chegou, ele ficou no Brasil, ele veio para tocar aqui, acabou ficando aqui, acabou gostando, fixou residência em Belo Horizonte, aí eu tive a oportunidade de conhecer, e aí foi uma beleza, porque aí eu me aprofundei muito com Eduardo Spassandi no conhecimento da música cubana, da música folclórica cubana, da música afro-cubana, né? Assim como nós temos aqui o tambor de crioula, o boi, etc., lá tem o palo, tem tanta, né, yuca, tanta coisa, rumba, né? Que aqui ninguém sabe o que é rumba, né? Aqui se fala que tudo é rumba, né? Rumba, rumba, rumba. A pessoa nem sabe o que é rumba, que é um gênero folclórico, um gênero de raiz africana, né? Afro-cubana, de tocar na rua, de tocar de percussão, voz e dança, né? Como é da roda, como é típico aqui do Brasil também, né? Então, né, esse tipo de informação ninguém sabe, ninguém sabia. E aí eu comecei a trocar essas ideias, aprendi demais com o Eduardo. Aí depois veio a mãe dele, a cantora cubana Teresa Morales, também formada lá em Cuba, né? E aí eu tive a oportunidade de tocar com a Teresa Morales. Aí eu toquei anos com a Teresa Morales. Muitas vezes era só trio, era só um piano, eu. E aí eu comecei a me especializar também nessa coisa de tocar clave num pé, cowbell no outro, guiro com a mão direita, conga com a mão esquerda, né? Então, isso para mim foi uma escola excepcional. Aí chegou um momento que eu fiquei à vontade com isso, né? Eu fui a coordenação motora funcionando e a gente tocou muito, fez muito show. A gente fez muito show em Belo Horizonte, alguns shows no interior. Então, para mim, foi excepcional esse período aí de tocar com a Teresa Morales a música típica de Cuba, né? O repertório dela é totalmente tradicional, certo? Então, eu tive a oportunidade de tocar música tradicional de Cuba e sempre com a ajuda, né, o auxílio luxuoso do Eduardo Spassandi. Então, isso aí foi fundamental. Aí eu toquei anos e aí, com o passar do tempo, várias pessoas, pianistas e baixistas, passaram pela banda da Teresa Morales e começou a se criar uma paixão pela música cubana. O Eduardo tinha muitos amigos, ele tocou com muitas pessoas em Belo Horizonte. E aí começou a criar essa coisa, essa vontade e esse aprofundamento de pianistas e baixistas, sobretudo, né? Mas de outros músicos também. A dança, né? Teve épocas aqui em Belo Horizonte que as academias de dança fizeram muito sucesso e depois com o negócio do Zouk, que foi teve o boom lá desde a lambada, né? E aí o Zouk veio para ficar e tal. E depois com a Teresa Morales aqui também, a coisa foi aprofundando aí com a salsa pura, né? Bolero, tchá-tchá-tchá, salsa, as gafieiras em Belo Horizonte, Estrela e a Elite, né? Eram lugares que você poderia ouvir e dançar salsa, né? E com a Teresa Morales os discos de salsa nas academias de dança, começou a rolar um certo movimento, né, dessa coisa da salsa. E aí, depois de anos tocando com a Teresa Morales, eu tive uma grande vontade da gente fazer um grupo, né? Foi aí que entrou aí o outro estudioso da música cubana, o Rafael Leite, e a gente montou esse grupo. Na época com o jovem tecladista Bernardo, que também amava esse tipo de música, e começou a estudar e a pegar a linguagem do piano, né? E se tornou grande percussionista, grande tecladista dessa coisa. E fizemos um grupo, o Sonho de Salsa, né? O Sonho de Salsa, que foi feito esse nome quem deu foi minha irmã, Rosana Lucas.
que foi uma ideia dela da coisa do bombom sonho de valsa. Então a gente tinha aquela logomarca, né? Era um casal dançando salsa, com, né? Sem aquela coisa chiqueza daquela valsa, aquela coisa mais sensual da salsa, né? E escrito com aquelas letras parecendo como se fosse o bombom sonho de salsa. Estava montado o sonho de salsa. Então, o sonho de salsa tinha uma outra grande figura em Belo Horizonte, que é o cubano, o Cubanito, que é um cara ligado ao rap também, né? Então já tem aquela mistura, ele é de DJ, é um cara ligado ao rap, compõe rap, e ele veio com uma onda muito interessante, inédita, que ele era um amante de Jackson do Pandeiro. E aí a gente começou a adaptar todas aquelas músicas deliciosas do Jackson do Pandeiro para o universo da salsa, né? A gente fez pilão, fez salsa, fez Moçambique, poxa, né? Fizemos um monte de coisa com as músicas de Jackson, os cocos antigos, né? O primeiro disco do Bezerra da Silva, só de coco. A gente pegou discos de músicas de coco lá de trás do Bezerra da Silva e foi um barato. Nós fizemos aí temporadas em casas noturnas de Belo Horizonte que fizeram muito sucesso. Tocamos em festivais. Foi um barato, né? Foi uma época muito boa. Então era grandes baixistas do Brasil, né? Estou falando assim de Belo Horizonte, mas são considerados por todos como grandes baixistas do Brasil, porque são excelentes baixistas mesmo, né? Passaram pelo sonho de salsa, né? Quem ficou direto no sonho de salsa foi o Rafael, eu na percussão, o Bernardo e o Cubanito. O baixista variou muito, nós tivemos grandes baixistas tocando, sempre também amando de estar ali bebendo naquela escola. E, posteriormente, veio também um outro percussionista, que foi o Alex, né? O músico véi. O músico véi tocando bongô. Então, era uma formação assim, típica cubana. E eu na conga, o Rafael, que se especializou no set do timbales, né? Não tem em Belo Horizonte ninguém que toca timbales igual o Rafael Leite. E, quiçá, no Brasil, não conheço, né? O Rafael se especializou de tal maneira que hoje eu posso dizer que o maior timbaleiro do Brasil é o Rafael Leite. E aí, então, eu na conga, o Rafael no timbale e o Alex no bongô, Bernardo no teclado. O último baixista que a gente teve e que ficou muito tempo com a gente, também virou praticamente o Alberto, né? Grande baixista. E isso, a gente tocava também temas tradicionais cubanos com Cubanito e a mistura da música nordestina, sobretudo nordestina, com mesmo samba nordestino, né? Que o Jackson tinha muito samba também que a gente adaptou. E era uma delícia, e o sonho de salsa, né? Aí depois do sonho de salsa, depois de vários temporadas e tal, aí uma casa noturna fechou, aí a gente ficou um pouco sem tocar, aí foi quando o Rafael Leite fundou o Necup, aí foi aquela loucura total, né? O Necup, né, virou um empresário, um grande empresário, e trazendo cultura de todo lugar do Brasil, mestres de maracatu, de boi, de escola de samba, de tudo que há para o Necup. E aí lá ele quis fazer uma big band, né? Então, primeiro, se não me engano, veio antes foi fundada a Orquestra Noche Cubana, mas se não me engano, antes veio o Brás Cubas, não? O Brás Cubas. O Brás Cubas, que era também uma big band cubana, só que instrumental, né? Cubano-caribenho, só que instrumental. E aí com o Bosco, que é essa enciclopédia musical, né, com toda a sua formação, compondo músicas, escrevendo arranjos de metais e tal. E aí eram só dois percussionistas, o Bosco, o Rafael, um quarteto de metais e tal. Posteriormente, foi feita a Orquestra Noche Cubana, aí sim, com a formação tradicional, aí eu entrei tocando conga, o Bosco no bongô, que para mim é o maior bongozeiro que tem no Brasil, o Rafael no set de timbales e o Cubanito, né, como o cantor
da banda. E aí, na formação tradicional, com piano, baixo, quatro metais, que também grandes artistas de sax, trompete e trombone passaram pela Orquestra Noche Cubana, né? E era uma curtição tremenda, gente. Necup lotado, aquele ambiente, quer dizer, voltou a ter um ambiente de salsa no Brasil, em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, falando especificamente de Belo Horizonte, onde as pessoas iam, o show começava tarde da noite, e aí tinha o DJ lá, né? O nosso querido, o Javier, né? Com aquele repertório sensacional que ele tinha lá, tocando salsa, aí vinha os pés de valsa todo e ficavam ali dançando, a pista já enchia, quando a gente ia tocar, a casa já estava lotada, isso já era meia-noite, às vezes 1h da manhã, e que começava o show, eu ia embora para casa quase de manhã. Um barato total, né? E isso foi enquanto durou o Necup, né? E aí eu tive a oportunidade de... Belo Horizonte teve a oportunidade de ver também a outra banda lá, como é que chama, gente? Do Javier, União Latina, né? Com outros grandes percussionistas, com o Júlio Ponzo, meu grande amigo, que tocou anos comigo no Bantuquerê, né? Da Die, né? Que é cubano, Rosa, enfim. Era uma big band também, maravilhosa, uma big band que gravou um disco sensacional, assim como o Brás Cubas também gravou um disco. Isso é importante, esses registros, né? Da música cubano-caribenha em Belo Horizonte. São registros fantásticos, bandas das melhores que tem aí no Brasil, né? E agora estamos aí nessa entre-safra, essa coisa de pandemia, né? Difícil você manter bandas em Belo Horizonte desse calibre, bandas grandes, né? Difícil. E nesse tempo todo aí do crescimento da salsa em Belo Horizonte, além do Eduardo, né? Que foi a pessoa que eu mais tive contato, né? O Eduardo foi um grande amigo, morou na minha casa um tempo, né? Mas tem uma outra grande figura também, de uma outra geração, né? Uma pessoa de mais de idade, que, na verdade, foi o mentor de quase todo mundo em Belo Horizonte, o nosso amigo Santiago Reiter, né? Quase todos os percussionistas e bateristas de Belo Horizonte que amavam a música cubana, né? A música cubano-caribenha. Eu, como tinha uma convivência muito próxima com o Eduardo, eu acabei não fazendo aula com ele. Todo mundo fez aula, né? Com o Santiago. Bateristas e percussionistas fizeram aula com o Santiago. Mas eu fui na casa dele e tive a oportunidade de tocar rumba com ele, de fazer jam sessions com ele, né? E fantástico, e era uma delícia, e aí a Rosa vinha cantando, então assim, eu tive a oportunidade de tocar o ambiente da rumba mesmo ali na Vera, né, com o Santiago. E o Santiago é uma figura gentil, né, um cara que sempre... Uma figura das mais gentis que eu conheci, um cara que sempre passava informação, um cara íntegro, bonitão, bem vestido sempre, né, uma figura... muito importante. Foi uma honra para nós, belo-horizontinos, ter alguém do calibre do Santiago, professor de Horácio Hernandes, aqui entre nós, né? Isso também foi um privilégio nosso. Nós tivemos Tereza Morales, tivemos Eduardo Spassandi, tivemos Santiago Reiter e tivemos outros grandes cubanos, bailarinos, né, que moraram aqui e que nos presentearam aí com essa cultura maravilhosa. E isso tudo culminou nesse gran baile da música cubana, né? Uma noite interminável com todas as grandes bandas e figuras aí, o público maravilhoso, quer dizer, incrível. É um baile que durou a noite inteira e o povo ligado, né, cara? Ligado, todo mundo ligado, uma banda depois da outra. E depois ainda vem uma outra grande figura, que foi o percussionista René, com toda a formação dele também da rua, né? A formação de rua lá de Cuba, da rumba, da santeria, dos batás. Então, foi realmente uma época maravilhosa em Belo Horizonte, que eu sinceramente espero que depois dessa pandemia, que essa onda possa voltar, essa onda maravilhosa, essa onda riquíssima, né? Maravilhoso. Né? Então, de repente,
Eu, por exemplo, eu sempre ensinei salsa, sempre ensinei conga, e o trio de percussão para vários alunos, né? Mais conga, curiosamente, né? Mas eu sempre tive alunos que queriam aprender exclusivamente salsa. Outros queriam aprender salsa também, né? E recentemente eu até fiz uma série de vídeos aí também com meu amigo aqui, Daniel Feliz, Daniel Quintela, que só sobre tambor de mão, e um deles foi inteiramente dedicado à conga, em que eu conto essa história toda da conga e essa adaptação da conga pro universo da música brasileira e da universal também, né? Então, eu acredito que esse movimento todo possa crescer e influenciar até o nosso próprio carnaval, né? Você é latino? Eu sou Você se latino. sente latino? Eu sou latino-americano, sem dinheiro no bolso. Eu sou latino-americano, né? Claro, eu sou latino-americano. E é importante isso, né? Como eu falei lá no começo, as pessoas, de repente, ela é uma pergunta boa de se fazer, né? Você é latino? Né? A gente gostaria de saber, eu gostaria mesmo de saber, eu tenho curiosidade para saber qual é a reação das pessoas ao ouvir essa pergunta, né? É uma pergunta realmente muito importante. Você é latino? Eu sou latino. Por quê? Porque eu nasci na América Latina e o Brasil faz parte desse universo que chama América Latina, né? Então, nós temos aí um monte de países do México até aqui o sul da Argentina, que é de América Latina. São países que falam espanhol, português e alguns poucos falam outras línguas, né? Holandês, inglês e línguas nativas, né? De descendência ou indígena ou africana, mas somos latinos, compartilhamos de uma história em comum e muitas vezes de uma cultura comum, né? Como a própria cultura afro, né? Que a gente teve todos esses descendentes aí, esses africanos que vieram escravizados por todo o continente americano. Então você tem, por exemplo, a santeria, que é totalmente ligada ao candomblé brasileiro, que é totalmente ligada ao culto dos voduns lá do Haiti, né? E que tudo veio de uma cultura que está lá na África, né? Então a gente compartilha de muita coisa e eu acho importantíssimo que a gente tenha consciência disso. O que falta para o brasileiro se sentir latino e por que tem essa rixa ou esse desconhecimento enquanto latino? Como eu disse atrás, nós somos uma colônia dos Estados Unidos. E para o colonizador, não é interessante que as colônias se unam, que troquem ideias, que troquem comércio, né? Então, como eu falei, aqui nós sabemos muito mais dos Estados Unidos do que dos nossos países vizinhos. E arrisco dizer, a gente sabe mais dos Estados Unidos do que do próprio Brasil. Muitas pessoas, elas vivem como se estivessem morando nos Estados Unidos. Elas têm muito mais informação dos Estados Unidos do que do Brasil. Se ela está aqui em Belo Horizonte, ela não sabe de nada do Nordeste, não sabe de nada do Norte, sabe de pouca coisa do Sul. Isso acontece e com frequência. Então, é fruto da colonização. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente tenha um intercâmbio cultural muito mais intenso e mais forte, né? Que tenham políticas públicas que permitam esse intercâmbio cultural e comercial também, não é só cultural, né? Um intercâmbio geral e total. Realmente eu tive contato com esse mundo da salsa em Londres, né? A quantidade de latino-americanos que vivem em Londres muito grande, e não só em Londres, em outros países da Europa também. Mas Londres é realmente um lugar onde ficou bem concentrado essa, né,
latinos-americanos, conheci muitos chilenos exilados da época lá, daquele ditador lá, né? Então, a música é muito rica, a música é muito legal, muito interessante. Começaram a surgir bandas, casas noturnas interessadas e, de repente, criou-se um movimento, né? Um movimento de salsa e vários músicos ingleses e músicos da Europa a curtirem e tocarem esse tipo de música. O que é salsa para você? Salsa é um nome, para mim, é um nome genérico do universo cubano-caribenho. É igual esse nome que eu acho horrível, mas que inventaram, sempre inventado pela indústria, né? Indústria fonográfica. Axé Music. Axé Music. Isso é o retrato do nosso colonialismo, né? Axé Music. Nós falamos de uma coisa brasileiríssima, baiana, de um universo da música baiana, tem que ter um music. Pô, né? Eu acho o fim da picada. Mas é isso. A salsa é esse nome genérico também, né? É igual, por exemplo, vamos dançar forró, aí você vai no forró, você vai dançar rastapé, vai dançar shot, vai dançar baião, vai dançar chachado, né? Mas tudo isso é forró. Aí a salsa, você vai lá, você tem som montuno, você tem bolero, você tem pilon, você tem tchá-tchá-tchá, você tem Moçambique, você tem guaracha, você tem conga de comparsa, sei lá, né? Tantas coisas aí. Você tem esses gêneros novos, né? Timba, você tem songo, por aí vai. Uma pergunta interessante. Por que no Brasil não tem salsa? Porque não há intercâmbio cultural entre o Brasil e os nossos vizinhos. Não há intercâmbio cultural. Não tem salsa e não tem nada. Não é só a salsa, não. Não tem nada. Tem um pouquinho de tango, né? Isso, tem um pouquinho de tango, um pouquinho de salsa, um pouquinho da música peruana, essa música andina. Tudo um pouquinho, porque isso não foi massacrado pela indústria fonográfica, entendeu? Então, hoje, a população é refém da indústria fonográfica, é refém do rádio, da televisão, e agora, com o advento da internet, mas a internet mudou muito, mas em alguns aspectos não mudou tanto assim também, não. Entendeu? Não mudou tanto assim, né? Isso aí, por exemplo, continua não tendo. Do novo Getúlio Vargas, houve um movimento de nacionalização, de sentimento de brasilidade. Foi aí onde o samba virou o grande símbolo nacional, né? E deu-se muita força para a capoeira, para virar o que virou, né? Os símbolos brasileiros. Então, Getúlio Vargas foi muito importante nisso, para ter o Brasil, ter a cara de Brasil, porque né, virar menos uma colônia dos Estados Unidos e ter sua própria cara. Então, isso foi importante, foi uma política pública. Agora, depois disso, nós temos aí um negócio que chama mercado, dinheiro, jabá, que não tem jeito, né? Então, Não tem espaço para salsa. Não tem espaço para salsa. E como eu falei, não é só para salsa, não. Não tem espaço para música latina, música que se faz no continente latino-americano. Muito importante o cultivo dessa cultura, sabe? E não só da salsa, sobretudo a nossa cultura brasileira. Então, agora a gente vive em Belo Horizonte, esse boom do carnaval. O carnaval, ele foi uma das coisas mais importantes na história do Brasil, né? O carnaval trouxe à tona um monte de gêneros musicais e de fazeres culturais, de cortejos, né? O cortejo do Maracatu. O Maracatu é uma história. Ele tem símbolos, ele tem teatro, ele tem música, ele tem culinária, ele tem tudo. Tem religiosidade, assim como a escola de samba tem, assim como os blocos afro da Bahia tem. Então eles carregam todo um modo de vida diferente e muito peculiar. E é importante que isso tudo sobreviva e viva, né?
Então agora nós estamos tendo a oportunidade de ter um carnaval em Belo Horizonte, que as pessoas busquem informação, busquem essas tradições, né? E no caso da música salsa, são nossos irmãos que temos raízes comuns. Tem um disco que eu amo, que é o Bataqueto, que é a união do musical da santeria cubana, dos tambores do batá, que é uma ciência rítmica, o candomblé brasileiro, né? Então tudo isso é muito rica. A música cubana, ela é riquíssima, ela é maravilhosa. Nós temos aqui no continente americano 3 grandes pilares da música e da cultura, que são Estados Unidos, Cuba e Brasil. Cuba é muito impressionante porque é um país minúsculo e com uma variedade, é isso aí, uma variedade tão grande de gêneros musicais. Pô, Estados Unidos e Brasil são países continentais. Cuba é uma ilha pequena, né? Então, e foram os 3 países que mais influenciaram a música do Ocidente, né? Os Estados Unidos, sobretudo pela força econômica e a força né, da rádio, da televisão, de tudo, dos meios de comunicação. Então, os Estados Unidos influenciou geral, né? Agora, os Estados Unidos têm uma tradição afro riquíssima também, né? A música americana é maravilhosa e riquíssima. Agora, Cuba, um país daquele tamanho, com aquela diversidade incrível de gêneros, de danças, de modos de vida diferente. Então, eu espero que a gente, como irmãos que somos, né? Os cubanos nos consideram irmãos. Então, é importante que músicos descubram isso, sabe? Percussionistas, sobretudo, mas só percussionista não, pianistas, né? Eu conheço vários pianistas aqui que piraram quando escutaram salsa pela primeira vez. Pô, isso aí tem uma ciência, né? Eu lembro os baixistas aqui, quando começaram a tocar salsa, aquele negócio de não tocar nem uma nota no tempo, sabe? Isso aí tudo é maravilhoso, é para ser explorado, tocado, difundido, uma cultura tão rica, maravilhosa de irmãos nossos, né? Eu espero que todo esse movimento cresça e que traga isso, beleza e diversidade para a nossa cultura. Fechou. Hey, hermanos, vamos salsear.